Sabe, muita gente pensa que matemática é só uma matéria teórica, cheia de fórmulas distantes da realidade. Mas, na verdade, na produção industrial, ela é a base de tudo. É como se fosse o projeto, a planta baixa, que garante a precisão de cada detalhe. Então, a pergunta que não quer calar para quem vai gerenciar uma produção é essa: como é que a matemática, na prática, garante a perfeição de um produto? Peça por peça, lote por lote, como isso funciona? Exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Nós vamos revisar juntos algumas ferramentas matemáticas essenciais, aquelas que no dia a dia de fato transformam matéria-prima em produtos de alta qualidade, prontinhos para ir para o mercado. Ok, então, vamos entrar na nossa linha de produção imaginária. O primeiro estágio, matéria-prima e as regras de montagem. Aqui, os números e a álgebra são, literalmente, os nossos blocos de construção. São a base de tudo. E, para começar, a gente vai repensar um conceito que todo mundo viu na escola: a propriedade distributiva. Só que, para a gente, ela não é só uma regra, é uma ferramenta para escalar a produção. Pensa nela como uma lógica para a gente conseguir combinar e multiplicar lotes de componentes de um jeito eficiente, sem cometer erros. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar bem claro. Olha essa expressão: 2 que multiplica 3m mais 5x. Na nossa fábrica, o que isso significa? Significa pegar 2 kits de peças, onde cada kit tem 3 peças do tipo M e uma peça do tipo X, e depois a gente adiciona mais 5 peças avulsas do tipo X. Simplificando a conta, a gente chega em 6m mais 7x. Ou seja, no final, temos tudo organizado: 6 peças M e 7 peças X, simples, limpo e pronto para montagem. E claro, para garantir que essa montagem seja sempre perfeita, a gente precisa de um procedimento claro. Na indústria, a gente chama isso de procedimento operacional padrão, o famoso POP. Bom, na matemática, isso é a ordem das operações. Primeiro, o que está dentro dos parênteses. Depois, os expoentes. Aí vem multiplicação e divisão. E por último, adição e subtração. Seguir essa ordem garante consistência e, o mais importante, elimina falhas de cálculo. Beleza, vamos avançar para a próxima estação da nossa linha de produção, a parte de misturas. Aqui a precisão é absolutamente tudo e é nesse momento que as frações se tornam as grandes protagonistas. Pensa só, seja na hora de criar uma liga metálica, na mistura de produtos químicos ou no tingimento de tecidos, são as frações que determinam as proporções exatas. Errar uma fração, por menor que seja, pode comprometer um lote inteiro. Agora, dominar o uso delas garante a consistência e a qualidade que definem um produto de primeira linha. Agora, imagina um cenário um pouco mais desafiador. Combinar ingredientes de lotes diferentes, onde cada um já tem sua própria proporção. O cálculo para juntar tudo isso pode virar uma fração bem complexa. Olhando assim de primeira, parece até um pouco intimidador, não é verdade? Mas a solução é surpreendentemente direta. É só lembrar daquela regra de ouro da matemática: dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. Essa regrinha simples transforma aquele cálculo que parecia assustador numa operação direta, que elimina a chance de erro. É pura eficiência matemática aplicada no chão de fábrica. E agora, a gente chega na etapa final e talvez a mais crítica de todas: o controle de qualidade. É aqui que a gente define o padrão de excelência e garante que só os melhores produtos vão chegar ao cliente. Para isso, a gente precisa de uma ferramenta para medir o que é perfeito: a tolerância. E a ferramenta matemática para isso é o valor absoluto. Mas vamos esquecer um pouco aquela definição da escola de distância de um número até o zero. Para o gestor de produção, o valor absoluto é a medida do desvio. É a distância exata entre a medida real de uma peça e a sua medida ideal, aquela do projeto. Vamos pegar um exemplo bem concreto: um rolamento de esferas. É um componente crucial em inúmeras máquinas. O diâmetro ideal dele, de acordo com o projeto, tem que ser de 0,8 centímetros. Só que, na produção em massa, a perfeição absoluta é praticamente impossível, e é por isso que a gente define uma tolerância. Nesse nosso caso, o desvio máximo que a gente pode aceitar é de minúsculos 0,001 centímetros. Qualquer peça que desvie mais do que isso é considerada defeituosa e precisa ser descartada. Bom, então o ponto crucial é este: como é que a gente traduz essa regra de qualidade para a linguagem matemática? Com esta fórmula:
A desigualdade D menos 0,8 maior ou igual a 0,001 define matematicamente o que é uma peça inaceitável. O D é o diâmetro que foi medido. A fórmula está dizendo o seguinte: se a distância entre o diâmetro medido e o ideal, que é 0,8, for maior ou igual a 0,001, então a peça está fora do padrão. Simples assim. E o mais interessante é que esse princípio não se aplica só a rolamentos. O mesmíssimo conceito define a tolerância para o comprimento de cadarços de sapato ou para a largura de uma folha de papel. O valor absoluto é, na prática, a linguagem universal do controle de qualidade. Certo, vamos então fazer uma revisão final para juntar todas essas ferramentas na nossa cabeça. Pensa nisso aqui como a caixa de ferramentas essencial de um gestor de produção. Precisa saber simplificar expressões algébricas para poder escalar a produção, tem que dominar frações para calcular proporções exatas e, de forma crucial, aplicar o valor absoluto e resolver desigualdades para definir as tolerâncias e garantir a qualidade final. Cada um desses itens é uma ferramenta poderosa. Então, para a gente encerrar, fica aqui uma provocação, uma pergunta para reflexão. Qual processo na sua área de interesse industrial, ou quem sabe no seu futuro local de trabalho, pode ser definido, controlado e, o mais importante de tudo, otimizado, usando exatamente essas ferramentas matemáticas que a gente acabou de ver?